Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 27, para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, o cara que desde 2018 fica putaço com essa conversa de que nordestino só elege coronel, Alan Cavalcante. E hoje eu descontei minha raiva respondendo pessoas no Twitter como de costume. Eu vou xingar muito no Twitter. Não nega que é fã esse cara ponderado que gosta de brigar no Twitter. O que, Diego? Não nega que é fã de Restart, eu vou xingar muito no Twitter. Vou xingar muito no Twitter. Também do meu lado esquerdo, o cara do partido que mais cresce em linha reta na América Latina. Um otimista que agora que o esporte ganhou, deve estar lá nas alturas. Diego Gomes. Eu vou dar uma segurada nesse programa que eu não quero parecer muito soberbo com os demais participantes. E com a convidada também, que a gente vai estar recebendo, que Pedro vai dizer. Mas é isso. Bem-vindos mais uma vez ao Calabouço. Você foi carinhoso, não atirou na cara para não estragar. Eu tô caladinho aqui na minha, eu tô me guardando. Se quiser pular os trends e a dica da semana, coloca em 19 minutos e 58 segundos. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. Os nossos trends começam no dia em que o vice-presidente Hamilton Mourão foi para Angola fazer lobby para a Record e para a Universal. Na verdade, ele foi para um congresso de líderes lusófonos, né, que falam língua portuguesa, resolver um BO da Record e da Universal, enquanto no Brasil soubemos, via Plantão Globo, que o presidente passaria por uma cirurgia de emergência para resolver um soluço. Muito, 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 muito estranho. Não imaginava que um soluço pudesse durar tanto e causar tanto problema. O detalhe é que o poder ficou vago por algum tempo, viu? Porque o presidente não tinha passado, né, o bastão para o vice-presidente, entrou na cirurgia, e também não passou o bastão para o presidente da Câmara, né? Então ficamos com o poder vazio, né? Já está há muito tempo, na real. Parece mentira essa história aí do vice-presidente viajar para Angola para fazer lobby para a igreja. Mas é literalmente isso que aconteceu. E aí o cálculo é simples, né? Mourão tá indo para Angola para resolver o BO lá da Universal, que foi expulsa dos bispos lá angolanos, para ver se consegue, ano que vem, né, captar de volta a galera de Edir Macedo, que faz uns acenos de vez em quando para Lula aqui, né? Então é esse o cálculo que o Bolsonaro tá fazendo. Eu tô me guardando. Tá certo. Na quinta, o dia começou com a greve dos trens em São Paulo. A Magazine Luiza comprou a loja online Cabu por R$1 bilhão, meus amigos. 1 bilhão é dinheiro demais. Os Minions pediram hashtag Força Bolsonaro. E o Mário Frias, infelizmente, o nosso secretário especial de Cultura, foi racista com o historiador e blogueiro Jones Manuel. Eu queria dar ênfase nessa história aí do Força Bolsonaro, porque foi uma narrativa aí construída, né, pelos bolsonaristas, né, de que esse seria um risco de vida ao presidente, né, aí ressuscitaram lá aquela história do cara que deu a facada nele ter sido do PSOL, enfim, né, deram uma floreada na história para parecer um negócio maior do que era realmente, né? E saiu uma pesquisa, inclusive, eu não consigo me lembrar agora qual, que foi feita nesse período, né? E que Bolsonaro ele teria ganho 4 pontos no governo e perdido 4, invertido, né? 4 pontos de ruim péssimo para que aprova o governo. Nesse período aí de internação, que o diálogo teria engatado. Agora, sinceramente, foi uma pesquisa só e o que todas as outras estão indicando é queda. Porra, mas ele vai precisar de muito soluço, viu, então, pra conseguir reverter. Vai sim. Meu Deus do céu, haja soluço. E sobre o lance lá de Jones Manuel, né? Jones fez uma publicação falando que já tinha comprado fogos para comemorar se Bolsonaro morresse. É uma fala ofensiva que a gente sabe que não vai ser bem aceito por aí, em determinados... no mainstream, né? No mainstream da mídia não vai ser bem aceito esse tipo de discurso. Mas é aquele negócio, eu tô com o Johnny. E sem dúvida ele sofreu racismo, né? Apesar de uma galera tentar passar um pano pesado nisso. Eu nunca vi uma galera tentar passar um pano tão pesado, porque não tem justificativa pra mandar o cara tomar um banho numa foto que o cara tá
tomado banho, limpo, arrumado, organizado. Eu acho que é unanimidade aqui, né? Essa história de que a gente não desejava que Bolsonaro se recuperasse pelo simples motivo de que é um cara que causa muito mal pro povo, né? Causa muito mal para todo mundo e Eu li a algo gente muito tem que bom sobre buscar forma isso. de parar esse mal, né? Simplesmente. Eu li algo muito bom sobre isso, que diz exatamente isso, assim. Não é que eu desejo a morte de Bolsonaro, eu desejo a morte do mal que ele propaga, tá ligado? Não, minha opinião sobre isso é a seguinte, eu não desejo a morte de Bolsonaro pelo motivo muito simples. Eu quero que ele pague em vida e sofra por todos os crimes que ele está cometendo contra o Brasil e contra o povo brasileiro. Ele é um genocida e tem que ir pra cadeia, apodrecer e morrer lá dentro. Só que veja só, pra mim, esse é um sentimento de vingança. Eu acho que antes da gente pensar em punição, a gente precisa discutir como parar esse genocídio, né? Como parar esse mal. Na sexta, véspera do recesso parlamentar, os deputados aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para quem não sabe, o orçamento do governo federal, e foi aprovado o fundão eleitoral. Os Minions pediram, entre aspas, veto a Bolsonaro, mas o detalhe é que a base do governo, vários deputados, inclusive bem próximos a ele, eu acho que os filhos de Bolsonaro, inclusive, votaram em favor desse aumento significativo aí no fundo eleitoral. É uma verdadeira saia justa aí para Bolsonaro, né? Por um lado mais ideológico, deveria barrar esse fundo, né? Que vai contra a lógica da moral e do combate à corrupção, né? O discurso às bravatas dele. Enquanto que a base do governo toda quer aí o aumento das verbas de campanha, né? Inclusive para facilitar o processo de ida dele para algum partido para disputar a eleição do ano que vem. Esse aumento, cara, triplicou, né? O fundão eleitoral, o tamanho do fundão. É um aumento, assim, que quando a gente tá falando do contexto do Brasil, que a gente tem serviços públicos precaríssimos, a gente tá num momento de pandemia ainda, no meio, no ápice, é uma coisa imoral de se pensar num aumento desse. Existe uma literatura gigantesca na ciência política que fala do financiamento público de campanha e de como isso é positivo. O financiamento das campanhas tem que ser público sim. Agora, não é para confundir um financiamento público de campanha com o aumento de um fundão eleitoral, uma criação de um fundo e o aumento triplicado do tamanho dele desse jeito. E principalmente num momento tão delicado para um país como esse. E o interessante de tudo isso... PT, PDT, PSB, rapidinho, só para concluir, PCdoB, PSOL, inclusive o Novo, votaram contra. Os partidos que são mais ideológicos votaram contra o aumento do fundão, porque eles sabem disso, que é uma imoralidade. Quem votou a favor foi a base do governo, foi o Centrão, foi o PP, do Arthur Lira, foi o DEM, que disse para as bancadas votarem a favor do aumento. O detalhe, Alan, dessa história é que já existe um fundo eleitoral e que já era bem grande, né? Ele foi aumentado para a última campanha, né? Então... Bilhões de reais, né? Não são milhões, são bilhões. Perfeito. Pois é, né? Já não era assim, não tinha dinheiro e agora tem um fundo, né? Tipo, já existia, já era grande. Agora, eu acho que esse debate ele precisa ser feito com responsabilidade, tá ligado? Porque não dá para entrar numa lógica liberal de ser contra o financiamento público de campanha. Agora o que a gente precisa é aprofundar esse financiamento público de campanha e democratizar ele, aprofundar a democracia na distribuição de verba entre as candidaturas, né? Porque a gente sabe como funciona, os caciques detêm dinheiro, e aí a gente precisa debater, encontrar mecanismos para aperfeiçoar o fundo eleitoral. Então, assim, eu tenho muito medo da forma como esse debate passou a ser feito pelas esquerdas, que começou com um discurso porque viu que o povo compreendeu como uma imoralidade esses 6 bilhões, e aí com um discurso fácil de ser contra o fundo eleitoral. Não é ser contra o fundo eleitoral, é ser contra esse absurdo de aumentar o quanto aumentou. Agora, o fundo eleitoral é completamente necessário e a gente precisa realmente aperfeiçoá-lo, não combatê-lo. Começando o fim de semana, o sábado foi o dia em que Tiro Lipa pediu uma segunda chance para o MC Elvis. A gente falou sobre esse caso no programa passado, né? O dono da Riachuelo, um bolsonarista convicto, choramingou falando do imposto sobre grandes fortunas. E para terminar, né, fim de semana teve futebol, Fórmula 1, League of Legends, e no futebol a crise no Santa Cruz entrou nos trends, né, acho que a gente não precisa aprofundar muito nesse assunto. Olá, boa noite. Mas eu só queria dizer que meu time está passando por a pior crise institucional, política e financeira da sua história. Uma baixaria grande nas redes sociais. Está parecendo o governo Bolsonaro, assim, né? O fim, inclusive, tem muito bolsonarista lá, né?
Eu tô achando engraçado que o Pedro correu assim pelo sábado, né? Uma coisa que nunca vi ele correr desse jeito, velho, no dia do stand. Mas eu só queria destacar a frase assim, nossa, genial do Flávio Rocha. Como é que foi a frase dele? É taxar grandes fortunas diminui a desigualdade, mas empobrece os ricos. Meu Deus, alguém traga um Nobel da economia para esse homem inteligentíssimo. Ai, Deus. Diego, vá, disserte aí sobre o fim do seu rival. Não, não. Eu achei que o principal assunto do dia realmente foi essa frase do Flávio Rocha, né, que viralizou. Eu não tenho muita coisa pra falar sobre sábado, não. Acho que você disse tudo que eu queria dizer. Eu não, Ai, não- meu Deus. eu estou muito bondoso. Hoje eu estou muito tranquilo, apesar Ainda da. bem que o Sport ganhou. Se o Sport tivesse perdido, eu acho que a bronca ia ser maior. Não. Eu preciso ser sincero. Eu tenho uma simpatia, apesar de ser rival, eu tenho uma simpatia com o Santa Cruz por causa de Painho, né? Eu cresci indo pro Arruda com ele, Vixe que ele Maria, tentou coitado. até os 20, tentou até os 45 do segundo tempo me tornar tricolor. E na minha infância, assim, acho que até eu passar a ter consciência e ir pra estádio sozinho, eu fui muito mais vezes pro Arruda do que pra Ilha, porque eu tinha quem me levasse pro Arruda e tinha um tio que me levava pra Ilha, mas muito menos do que meu pai, né? Mas ele não conseguiu me tornar tricolor, graças a Deus. Eu estaria sofrendo com vocês, em compensação, estaria sendo arrebatado direto pro céu nos próximos meses em que se sucederá o apocalipse, provavelmente, do jeito que o mundo vai. Eu tenho simpatia pelo Santa Cruz, estou muito triste, espero realmente que Não, mas vocês saiam é um desse negócio, buraco assim, falando sério, é um negócio que afeta muito o nosso e futebol de empobrece maneira o futebol geral, né? pernambucano, sim. É, Sim, sem dúvida. porque é isso mesmo, a crise é muito, muito, muito severa. No domingo, para fechar o fim de semana, teve o álbum de Luísa Sonza, futebol, Fórmula 1, Gabriel Medina reclamando que vai para a Olimpíada sem a boizinha, além de que foi o dia em que Meu Deus Mourão, do céu. essa história, velho, sei lá, pô, o cara tinha uma torcida quase unânime no país e jogou isso Ele pra conseguiu cima. ser odiado, bicho. Ai, que Ai, ridículo. Mas para quem não está acompanhando aí a história e contextualizando, né? Tem um número bem limitado de atletas e pessoas que estão podendo ir para a Olimpíada. Gabriel Medina queria levar a esposa dele e não pôde. E aí tem limitações por causa da Covid, etc. E o cara fez uma confusão, assim, rede social, entrevista. Fez um inferno por causa disso, né? Como se o cara não conseguisse ficar um mês, pô, sem a esposa, danou-se, vai morrer. Ele não pode pagar não pra ela aí não, é tipo... Não Pode entendi não, isso, porque né? eles não estão recebendo turista, pô. Ah, Porque é tudo turista brasileiro. Achava que o problema fosse financeiro, ele estivesse chorando por dinheiro. Não. Essa turma é muito rica, pô. E aí, para fechar, né, no domingo foi o dia em que Mourão conversou mesmo com o presidente de Angola, né? Essa história que a gente já falou de um lobby aí sobre a Record e a Universal, né? Para que a Universal possa voltar a atuar no país e que a Record também possa, né? E aí parece que não vai dar certo, não, né? O presidente disse, ó, não vai dar certo, não. A gente não quer esses caras, esses bandidos aqui no nosso país, não. A galera teve caso grande de corrupção lá, enfim, né? Foi esse o motivo aí da expulsão da Universal do país. Na segunda, a política brasileira sempre aleatória nos surpreendendo, e aí foi o dia em que Mia Khalifa respondeu um tweet de Randolfo Rodrigues, coisas muito aleatórias, né? Mia Khalifa, para quem não sabe, foi uma atriz pornô enfim, ele fez uma piada lá e a mulher retweetou o cara. Também teve um vídeo da nova série de vídeos da dupla Ciro Gomes e João Santana, né? No Sertão, Ciro afirmou que Canudos não se rendeu, isso repercutiu bem no dia, Nossa, né? foi muito bom esse vídeo, cara. Muito, muito bem feito, velho. Muito Não bem assisti. feito. Não assisti. Assista. O João Santana tá de parabéns. Tá de parabéns, o menino tá de parabéns. Ainda tá em forma. Tá batendo aquela bola que ele sabe bater. Ciro vai chegar, viu? Muito bom o vídeo, velho. Nessa pisadinha, eu só não sei com quem fala, né? Essa história aí, se repercute no WhatsApp, né? Mas... É verdade, tem esse ponto. Mas pra uma galera mais universitária, assim, tipo, cola, sabe? Tipo... para o público dele... para o público dele cola. Vai consolidando. Mas aí o destaque foi por conta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né? Com uma campanha muito bonita, chamada Menos um Sufoco. É uma campanha para que as pessoas pagassem a inscrição de estudantes no Enem. Essa campanha teve engajamento, a participação de vários famosos, artistas, enfim, entre eles os ex-BBBs, Gil do Vigor, Juliette, enfim, cantores, etc, etc, né? Eu não vou falar muito não sobre a UBS, porque em breve a gente vai falar bem dela em um programa, mas fica aí no ar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou... E aí, para acabar os nossos assuntos da semana, hoje, terça-feira,
eu preciso dizer que eu estou sentindo falta da CPI da política, porque a gente entrou num recesso parlamentar e aí a política dá uma esfriada, né? Então hoje o dia foi basicamente subcelebridades e futebol, né? Pyong Lee acabou, o casamento dele acabou-se, Felipe Castanhari também apareceu, Juliette, Lisca doido, e aí, para não dizer que não teve nada, e aí um fato realmente relevante da nossa política, Bolsonaro quer que Augusto Aras siga sendo Procurador-Geral da República, né, o engavetador-geral da República, que vai seguir provavelmente engavetando, né, depende aí da aprovação do Senado. E vai passar Aras, e eu acho que o André Mendonça também, costurando direitinho, vai passar também. Vamos ter um terrivelmente evangélico, e o problema não é esse no Supremo. E aí, meus amigos, para terminar essa parte do programa, qual a dica da semana de vocês? Tô empolgado hoje, hein? Não sei se vocês estão acompanhando o Fear Street, Rua do Medo, na Netflix. 3 filmes, um por semana, as últimas 3 Eu vi que você tweetou somente. Muito bom, velho. O primeiro filme é um filme de terror bom, mas é um filme bastante teen. O segundo filme dá uma aprofundada e tem uma referência muito boa ali, tanto de Sexta-feira 13 quanto do Massacre da Serra Elétrica. E o filme melhora muito do primeiro pro segundo, e do segundo pro terceiro é massa, e eu decidi trazer essa trilogia porque no terceiro filme, quando ele amarra todas as pontas, a gente tem um debate muito atual e que eu acho que é importante que a gente faça ainda. Filmes de terror, na verdade, historicamente, estão acostumados a trazer debates e fazer provocações importantes, políticas também, e na nossa sociedade, e esse terceiro filme, ele traz muito isso. É um debate bastante forte, bastante pesado, e é interessante. Apesar de ser um filme de terror que ele começa um pouco teen, ele termina bastante pesado, assim, de verdade, e o debate dele é bom. Então, quem conseguir, quem curtir o gênero, são 3 filmes muito bons na Netflix. Parte 1, parte 2, parte 3, os 3 estão disponíveis lá, e é a da semana. Bicho, eu nunca vi um filme de terror na minha vida, velho. Eu sou muito medroso pra filme de terror. Quando eu não tô vendo filme de terror, eu tô revendo filmes que eu vi. Se eu não tivesse a profissão que eu tenho hoje, se eu não fosse publicitário, jornalista, estivesse nessa área, assim, eu queria ser diretor de filmes de terror. E provavelmente seria diretor de filme. Ai. Bem, minha dica da semana, ela também tem um pezinho aí na Netflix, Pedro, mas é porque é o seguinte, chegou aqui na minha casa uma compra que eu tinha feito na Amazon de um livro, que não é a biografia oficial dele, é um livro que é como se fosse um complemento da biografia oficial. O nome do livro é Sérgio Vieira de Mello, O Legado de um Herói Brasileiro. E é basicamente contando relatos de... Ele pega um cara que fez entrevista com Tony Blair, com várias pessoas importantes da política internacional que juntaram relatos falando quem foi Sérgio Vieira de Mello, que provavelmente é um dos brasileiros mais extraordinários de todos os tempos, e a gente muita gente nem conhece Sérgio Vieira de Mello. E tem um filme sobre ele na Netflix, tá? Sérgio. Tem também um documentário sobre ele na Netflix, também o nome do documentário é Sérgio. E a minha dica da semana vão procurar saber quem foi Sérgio Vieira de Mello, que tipo, é um cara sensacional, e eu tô devorando esse livro que chegou aqui hoje. E é literalmente um ícone da diplomacia, não só do Brasil, tá? Mas do mundo inteiro. Foi um dos maiores diplomatas de todos os tempos, que negociou várias frentes de paz, e era um cara fantástico. O filme é legal, eu gostei. Assisti o filme de ficção, não assisti o documentário, né? Vale ressaltar que é interpretado por Wagner Moura, né? Aqui é aquele gostoso. Ele é um homem muito lindo, né? A minha dica da semana é o texto Que Exu Ilumine o Brasil, do atacante da seleção olímpica Paulinho, né? Atacante também do Bayer Leverkusen. Rapaz, é um texto emocionante, contando as origens do atleta, né? E ele fala também sobre essa relação dele de ser do candomblé e de ter origem humilde, né? Um cara progressista, eu imagino, pela forma como ele escreve, pelos assuntos que ele aborda no texto, e um texto emocionante mesmo. Eu chorei com o texto, assim, muito bonita a história dele, muito leve a forma como ele escreve, cheia de ternura. Vale ler e conhecer a história desse cara, que é um atleta sensacional, né? Além de muito talentoso, né? Craque de bola. Espero que traga o ouro de volta para o Brasil. E é isso, fique agora com a segunda parte do programa, onde a gente conversa com Luciana Santos, a presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco. Vale,
gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. Nessa segunda parte do programa, vamos conversar com Luciana Santos, que é presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco. Luciana também já foi secretária de Ciência e Tecnologia, deputada estadual, prefeita de Olinda por 2 mandatos e deputada federal. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, para mim é um prazer grande poder estar aqui nesse bate-papo com vocês. Nem fale, para mim é um prazer maior ainda e uma honra receber a presidenta do meu partido, né? E aí, para iniciar essa nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta justamente relacionada ao nosso PCdoB, que ano que vem torna-se um partido centenário. E é uma pergunta que eu imagino que você tem respondido bastante ultimamente, que é: o PCdoB vai acabar? Primeiro, eu esqueci de falar um pouco mais de quanto eu fico feliz, viu, dessa iniciativa de vocês. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos diversificar o debate, e a diversificação do debate é usar as ferramentas que estão na mão, né, da comunicação, como é o podcast, né, que é uma maneira de a gente elevar o nível de consciência, trocar ideias, ainda mais um nome curioso, né, que vocês elegeram aí, que é Calabouço. Bem, esse é um debate, sabe, Pedro, que na verdade não é a primeira vez que esse tipo de debate vem à tona, né? Eu me lembro, a última vez que veio com muita força o debate sobre, não só sobre o PCdoB, mas sobre o que nós representamos. Nós defendemos e temos como perspectiva e objetivo construir o socialismo no Brasil. Então, nós somos uma corrente universal. Nós somos a corrente fundada em 1848 pelo Manifesto do Partido Comunista, que foi um manifesto construído por Marx e Engels, mas que tem necessariamente como ferramenta desse programa, projeto e concepção um partido político, e é o Partido Comunista, em toda parte do mundo. Então, a primeira vez que veio esse debate de que o comunismo morreu, que o Partido Comunista morreu, que a história até acabou, não é? Foi exatamente no fim do campo soviético, ali quando houve a grande polêmica, ali na década de 90, em que se considerou o fim do campo do socialismo, é quando a gente atribui, numa linguagem que a gente usa nos nossos debates, né, que a gente chama ali começou um tempo de defensiva estratégica. O que é que significa isso? Significa que a mais importante experiência revolucionária de construção do socialismo, que foi a antiga União Soviética, e ela compõe um grande campo no mundo todo de várias experiências do desenvolvimento do socialismo, ela entrou em crise. Não é uma crise de perspectiva, é a crise do desenvolvimento do socialismo, de uma experiência muito nova, afinal é uma mudança radical de regime social, político, econômico. E assim que é o aprendizado natural, ainda mais quando se trata do exercício do poder político e de uma transformação radical nos estágios próprios do desenvolvimento da sociedade. Então, é a mesma coisa agora, né? O PCdoB acabou, aí que não se acabou mesmo, porque nós nem é esse o período que nós estamos nos referindo, de defensiva estratégica, que ainda permanece, embora o grande contraponto a essa defensiva estratégica seja a China, que hoje é o país do mundo que afirma, a China não diz que está desenvolvendo, a China diz, é comandada pelo Partido Comunista, nós defendemos o marxismo-leninismo, nós defendemos Confúcio, nós somos E, ao mesmo tempo, eles dizem que desenvolvem o socialismo com as peculiaridades chinesas. Porque há quem queira, para renegar o socialismo, dizer, a China não é socialista, a China é economia de mercado, Não, a China, ela desenvolve o socialismo num certo da humanidade no mundo capitalista. Então, ela necessariamente tem que conviver com as economias de mercado. Isso não quer dizer que ela não desenvolva, tanto que boa parte da sua economia é uma intervenção fortíssima do Estado, né? Do planejamento estatal, dos bancos públicos. O conceito da economia socialista está ali em todas as partes na China. Quando se fala que o PCdoB acabou, é por conta das ameaças
ameaças que a gente está tendo em função da legislação eleitoral, ações autoritárias de uma legislação política autoritária que tem levado ao PCdoB a ter dificuldades na sua institucionalidade. Mas isso não é só um problema dos comunistas, isso é um problema dos verdes, da rede, do PV, isso é um problema do Cidadania, isso é um problema de solidariedade, isso é um problema de várias correntes do espectro, seja corrente política, seja do espectro partidário brasileiro. Basta dizer que essa legislação autoritária aqui em Pernambuco impede que na fotografia de hoje, não quer dizer que daqui às eleições isso não se reverta, na fotografia de hoje, o PSDB não tem chapa própria, o DEM tem dificuldade de montar sua chapa própria de deputados, o Solidariedade tem dificuldades de montar sua chapa própria. Então, isso não é um problema exclusivo do PCdoB. E, em nível nacional, até o Solidariedade sofre ameaças, né? Então, partidos mais de centro vão ter dificuldades, ou até mesmo do espectro mais à direita brasileiro, vai ter muitas dificuldades de sobreviver institucionalmente. Como eu disse, nós somos uma corrente histórica, uma necessidade histórica, porque o modelo do capitalismo é um modelo falido, em guerra, de exclusão social. O Brasil é o maior exemplo disso. Nós temos 1% da população que detém 60% da renda, num país rico de um povo pobre. 100 milhões de brasileiros não têm sequer o direito de ter uma segurança alimentar, que são as 3 refeições. Então, o capitalismo, sim, é que não tem perspectiva para a humanidade. Nós temos. Agora, a dificuldade é que tem uma legislação autoritária que tem como objetivo excluir da democracia brasileira exatamente os partidos mais ideológicos, os partidos com mais firmeza, com mais perspectiva, programático, com o discurso de que é para acabar com o mercado, com o partido de aluguel. Ora, a regra de hoje leva a um mercado ainda maior, porque você vai restringir o espectro partidário para 6 ou 7 partidos, aí sim, a barganha, né, e o peso a influência, né, do peso das negociações para a construção de chapa, elas vão ser muito mais absurdas, né? E radicais e pouco republicanas. Luciana. Então, é por isso que o PCdoB não vai morrer, porque enquanto existir injustiça, haverá necessidade de um Partido Comunista. Mesmo que institucionalmente tenha essas dificuldades, né, segue como partido, como movimentos, etc. Mas na tua fala, e aqui no Calabouço a gente tem a sorte dos nossos convidados levantarem a bola para a nossa bancada cortar, na sua fala você falou sobre essa desigualdade, sobre, enfim, né, essa crise que o Brasil vive, e aí o nosso querido Alan tem uma pergunta em torno de como superar esse momento ruim que passa aí pela derrubada do presidente Bolsonaro. Perfeito, Pedro, perfeito. Pegando aqui o gancho do finalzinho da fala da Luciana, que falou em democracia, nosso sistema partidário, nossa democracia está ameaçada, né, Luciana? A gente tem um autocrata, um fascista no poder, que tem um devaneio golpista. Não é um único fascista, assim, que né, tá na frente de uma chefia de governo ao redor do mundo. A gente tem vários exemplos, Orbán na Hungria. E o que a gente consegue observar é que a forma como essas democracias têm encontrado para combater esses autocratas é se juntar em frentes amplas, que vão de partidos de direita até partidos de esquerda que são históricos, por exemplo, socialistas da Hungria, ou então o Partido Árabe lá em Israel, que ajudou na coalizão para derrubar o Netanyahu. E o PCdoB, para mim, é um exemplo, né, da Nova República, de um partido que conseguiu unir o pragmatismo com a ideologia, não deixou de lado os valores. Mas a gente tem ainda na esquerda brasileira um pessoal que acha que só a esquerda, com purismo ideológico, a gente consegue tirar Bolsonaro do poder. A gente sabe que isso não é possível. A gente precisa de uma frente mais ampla, que vá além da esquerda. Como é que, então, a gente dialoga com essas pessoas de esquerda para construir com a gente essa frente mais ampla? É um processo de convencimento, né? E uma luta de ideias permanente. São nesses momentos mais agudos, de inflexão e de possibilidade de mudança de correlação de forças, que o debate ideológico se aflora, ele se intensifica.
Então, é natural, por exemplo, que as pessoas raciocinem, né? E isso não é nenhum defeito, não se trata disso, é o grau de consciência e até de responsabilidade com o que vem pela frente. Se você não é de uma organização, seja das entidades que organizam os movimentos sociais, se você não é de nenhum partido político, também você está ali o seguinte, usar uma expressão aqui, puto, né? Você está revoltado ou está indignado com posições políticas que as lideranças políticas tiveram no momento mais recente do Brasil. O cara foi lá, votou no impeachment. É natural que o cara fique indignado com aquela liderança, aquela determinada liderança. Rapaz, esse cara aí outro dia é responsável por o que a gente está passando, fez isso, tal. Isso é verdade. A pessoa tem o direito de achar que não vai nutrir respeito, não vai nutrir esperança por aquela determinada figura ali. Mas os partidos políticos, as entidades, as lideranças que têm responsabilidade com uma perspectiva, sabem que existem lideranças, pessoas, até partidos inteiros ou instituições inteiras, que nós vamos sempre colocar o seguinte, aqueles são aliados estratégicos, aqueles têm um pensamento comum, programático, e eles, em qualquer circunstância, não vão cometer erros na conduta tática. E aqueles aliados pontuais, que são necessários para aquela estratégia da gente. Mesmo que eles não estejam na mesma estratégia da gente. A gente tem que conviver. E a gente tem que entender que a gente não pode perder de vista o nosso objetivo principal, que é o nosso objetivo estratégico. Nós temos o objetivo a construção do socialismo no Brasil. Isso é um objetivo estratégico mais importante. Mas tem objetivos estratégicos intermediários. Hoje, o nosso objetivo é derrotar Bolsonaro. Então, se Joyce, Alexandre Frota, o Kim, líder do MBL, que foram às ruas, né? MBL vem para a rua, foram às ruas pelo impeachment de Dilma, agressivos como foram. Eu própria convivi uma situação de ameaça física, junto com o Humberto Costa descendo do avião. Os grupos fanáticos e radicalizados do MBL vem para a rua, um dos líderes ligou dentro do avião para que eles fossem xingar a gente. Quer dizer, ninguém tem mais motivo para se revoltar com eles do que eu que senti na pele. Aquele grau de violência política. Mas acontece o seguinte, que hoje eles são os arrependidos, eles é que estão errados. Eles é que têm que se explicar. Eles estão dizendo que não querem Bolsonaro. Também não querem Lula, mas não importa. O que importa é que eles hoje não querem Bolsonaro e nós precisamos dele, porque nós fomos minoria. Nós perdemos as eleições em 2018. Tivemos pouquíssimos votos no impeachment. Nós não precisávamos de poucos votos no governo. Então, a gente precisa de uma turma que, mesmo que não pense igual a gente, programaticamente, nem em nenhum sentido, mas nós precisamos, e é importante que eles estejam contra Bolsonaro. E a gente nem por isso vai dizer que eles são bonzinhos, que eles são ótimos, que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que nós vamos conviver com eles para eles atirarem para o mesmo, ou caminharem para o mesmo rumo que a gente quer, que é derrotar. E lá na frente, a gente vai disputar de novo. Quanto mais forças que são de centro-esquerda. Aí, muitas vezes, as pessoas involuntariamente, até para se afirmarem perante as forças mais consequentes, atacam mais a gente, a esquerda, do que a direita. Isso ocorre muito na luta no nosso espectro do centro-esquerda. Se movem mais para nos atacar do que atacar a direita. Então, isso é que é terrível, isso é que é inaceitável. É como dizia Caetano certa vez, quer dizer, não foi Caetano Veloso, um artista que virou deputado. Aí alguém diz assim, você é a esquerda que a direita gosta, que é aquela pessoa que está ali sempre querendo
contestar a aliança política, teogerizar a aliança política, se colocar como puro. Puro não é uma coisa ruim, mas puro é outra coisa, não é da luta política. Luta política, o que é puro é o objetivo estratégico. Para atingir aquele objetivo estratégico, você tem que fazer alianças com diferentes, com pessoas que pensam diferente de você. Aí você diz assim, porque é cômodo não fazer aliança. É cômodo não conviver com contrários para juntar forças para aquele objetivo. Porque na luta política existe a chamada variável correlação de forças. Você precisa ter força política para avançar naquele objetivo e você precisa conviver com pessoas que pensam diferentes ou que, em alguns momentos, tiveram posições políticas equivocadas. Mas nem por isso você vai jogar fora o passado, a história, as motivações históricas e as plataformas, o que aquela determinada força representa. Então, a gente vive muito essa luta de ideias. Às vezes, o oportunismo não é só um defeito da direita. Existe também o oportunismo de esquerda. O oportunismo no sentido de dizer o seguinte, mesmo que eu saiba que é importante aquela determinada aliança, mas eu vou demarcar. Eu vou demarcar porque eu quero me colocar aqui como alguém que não me meti com aliança com gente que já errou, que... Aí, infelizmente, é preciso conviver com isso. Mas o que eu acho, sabe, Alain, que a melhor maneira de a gente conviver com isso é os fatos sucessivos que vão se apresentando, né? E o tempo vai mostrando a face de quem estava errado ou correto naquele determinado momento. Porque a gente tem que ter força política. Ter força tem que unir. E unir é amplitude. Ô, Luciana, e amplitude é conviver com pensamentos diferentes. Nesse sentido, nosso Diego tem uma pergunta justamente sobre essa questão aí de alianças e de frente ampla, mas em um outro contexto. Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Eu queria trazer aqui o debate um pouco para Pernambuco, né? A senhora tem uma história muito bonita na política pernambucana e hoje está como vice-governadora. Eu queria justamente saber como é que a senhora avalia esse tempo no executivo do estado, do executivo estadual, e aí, por exemplo, aonde a Frente Ampla tem conseguido êxito, aonde a senhora acha que ainda tem que avançar um pouco mais. Eu queria realmente uma avaliação do governo e desse espaço que a senhora tem ocupado tão bem dentro do governo do estado. Quando tu cita, Diego, Frente Ampla, e contextualizando para o ouvinte, né, pode ter alguém que esteja desavisado, é porque aqui em Pernambuco a gente tem, né, tanto em nível estadual como no Recife, né, a Frente Popular, que é um conjunto de partidos que vai aí da esquerda até a centro-direita, né? Em Pernambuco existe já um exercício, né, dessa construção há décadas, né? Nós já constituímos, né, a Frente Popular do Recife desde os tempos do Pelópida da Silveira, e que passou também pelo próprio governo Miguel Arraes. A sua trajetória como governador é marcada por inovações e por medidas bastante avançadas e progressistas que teve repercussão nacional. Né, o Acordo do Campo, que foi o primeiro reconhecimento do trabalhador rural, né, no nosso estado. Nós tivemos um programa radical, né, de apoio forte, né, à agricultura familiar, um programa de distribuição de renda, com insumos para poder dar sustentabilidade, a eletrificação rural, que depois passou a ser um programa nacional já no governo Lula e Dilma, né, que é Luz para Todos, foi inspirado na eletrificação rural de Pernambuco. Mas o LAFEP, né, que é uma coisa avançada, um laboratório farmacêutico na década de 60, uma fundação de inovação. Tudo isso são heranças de um governo com a natureza
popular, avançada, progressista e de esquerda que representou a Arraes, que se alinhava a um grande momento de reformas de base no Brasil, ainda no governo de João Goulart, do movimento de cultura popular, de reforma de base da educação, e que não é à toa que teve o golpe, não é? O golpe se deu exatamente fruto disso. Mas no plano das alianças políticas, a Arraes sempre fez, por exemplo, ele foi o homem que inovou no reconhecimento dos direitos dos trabalhadores rurais. No entanto, ele fez frente com donos de usina, ele fez frente política com donos de usina. Porque a frente política, ela sempre tem que ter como... Ela precisa existir, mas é claro que a frente ampla, ela tem que ter direção, não é? Ela tem que ter hegemonia. A hegemonia é preciso que seja de um pensamento mais à esquerda. Uma agenda econômica pactuada, como o próprio Lula fez. Lula, quando ganhou as eleições para presidente da República, em 2002, ele fez a Carta aos Brasileiros. O que era aquela Carta aos Brasileiros? Era para acalmar o mercado. Era para dizer que ele não ia mexer no tripé da política macroeconômica já conduzida por Fernando Henrique Cardoso. É a tal da correlação de forças, né? E foi certo ele ter feito aquilo. É claro que depois teve força para mudar e fez opções ou cálculos que achava que não era o caso. Mas ele teve, em determinado momento, força política para avançar um pouco mais. A frente pressupõe isso, pressupõe certos pactos, até onde você vai. É melhor ter frente do que você ser derrotado numa sequência sem perspectiva. Você tem que fazer recurso do programa máximo. Você tem um programa máximo e você tem um programa intermediário, você tem um programa mínimo, que é uma construção política com essa frente. E as frentes, elas, então, necessariamente têm que ter, porque senão não seria frente, tem que ter correntes e representações de classe diferenciadas, que representam determinada base social. Porque o Brasil é plural. É tanto que o bolsonarismo, que é um pensamento extremamente ultraconservador de direita no Brasil, tem ali na base da sociedade, no mínimo, seus 20%, né? Gente que hoje assume que é de direita. Então, o Brasil é plural e você tem que conviver com essas diferenças, contanto que você é que dê o tom. Você é que vai ali ser com um programa mais nítido, com mais nitidez ideológica e política, para onde você quer chegar, sem esconder suas pretensões estratégicas, mas pactuando de acordo com as possibilidades aquela execução daqueles programas, que não serão máximos, a não ser numa revolução. Eles serão sempre fruto de uma pactuação possível, não é? No estágio da luta de classes que a gente tem no Brasil. Luciana, queria fazer outra pergunta agora para você, e a pergunta é a seguinte: em 1554, quando morre Duarte Coelho, assume na capitania hereditária de Pernambuco Brites de Albuquerque, aquela que vai ser a primeira mulher das Américas a governar uma capitania, a governar um lugar. Depois dela, se não me engano, a bisneta dela, a Maria Margarida, ela vai também governar Pernambuco durante 40 anos. Mas essa foi a última vez, foi lá nos anos 1600, a última vez que a gente tinha tido uma mulher na frente do governo do estado de Pernambuco. Então, minha pergunta para você é a seguinte, até a sua eleição, no caso, a sua eleição junto do governador Paulo Câmara. Você tem a ciência dessa importância histórica, de que você está fazendo história, e como é que você está lendo essa crescente movimento de entrada mesmo, de participação das mulheres na política pernambucana, de Recife, porque a gente teve várias candidatas a vice e candidatas à prefeitura do Recife no pleito eleitoral do ano passado. Como é que você está lendo tudo isso? Eu acho isso extraordinário, e eu acho que isso corresponde à inserção concreta que a mulher tem na construção da nossa nacionalidade, que é muito aquém
dos espaços de poder político e de decisão que as mulheres estão exercendo. Porque, Alain, é curioso essa história porque a Brits, né, de Albuquerque, ela era colonizadora, né? Fazia parte de uma lógica, de um sistema colonial que ela exercitou, né? Mas ela não deixa de ser uma mulher à frente do tempo dela, mesmo sendo colonizadora. E no Brasil, nós tivemos mais mulheres que lideraram capitanias hereditárias por um conjunto de circunstâncias e que foram muito avançadas, que enfrentaram ocupação estrangeira, né? Isso ainda no século XVI. Só que essas são histórias que não vêm muito à tona, né? As heroínas Tejuco-Papo teve que haver um grande esforço para elas serem vistas numa das principais batalhas históricas de Pernambuco, que foi a Restauração Pernambucana. Eu me lembro que eu fui a terceira deputada estadual da história de Pernambuco, em que eu levantei essa bandeira das heroínas de Tejuco-Papo, fiz as primeiras homenagens, nessa perspectiva de jogar luz, de colocar na história oficial o devido papel, o tamanho e o local das mulheres, né? Então, isso faz parte de uma construção no imaginário, na subjetividade, na cultura, que é muito difícil para as mulheres se sentirem pertencentes desses espaços. Não existe esse pertencimento porque não é retratado, não é dito, não é visto, não é... É como se aquilo não existisse. Então, algumas dessas ditos populares que são negativos, né? Que lugar de mulher não é na política, ou em briga de marido, mulher não se mete colher, ou não sei o quê. Essas coisas que entraram arraigado na subjetividade e na consciência popular é muito negativo e muito perverso para relações de paz que é preciso se estabelecer na convivência, na harmonia, nas relações interpessoais. E na política, eu me sinto assim, com a responsabilidade de fazer jus à força real que as mulheres têm na sociedade brasileira. Nós somos mais de 40% da população economicamente ativa, né, chefes de família, e não somos mais porque exatamente existem muitas amarras, né, para que as mulheres possam exercitar suas potencialidades, porque é muito forte o machismo e toda a construção cultural do machismo, que em determinados momentos cientistas falavam de fazer diferenciações biológicas na inteligência, por exemplo. Então, existe uma construção histórica, sociológica, que você já nasce ali menor, você já é um ser humano inferior. Então, isso não é simples de ser vencido, mas acho que a gente vem... Você tem... Eu vou puxar a lata a minha sardinha, né? Você tem uma Cida Pedrosa, essa poetisa extraordinária aí, uma advogada que dedicou a vida dela toda a essa causa, que ganhou o prêmio Jabuti e agora é a nossa vereadora, né? Aliás, nós temos uma das melhores representações, é baixa ainda, 17, mas é uma das maiores do Brasil, né? A Isabela Rodão ser vice, né, hoje, da tradição que ela tem, de tradição de esquerda, né? Ser vice hoje da Prefeitura do Recife, ou seja, é muita responsabilidade que a gente tem nas costas, mas é preciso fazer jus, né? E no nosso tempo, se esforçar para fazer, para recuperar o tempo perdido. Luciana, para a gente terminar aqui a nossa conversa, uma conversa curta, né? O nosso podcast não é tão longo, e essa é uma curiosidade que eu particularmente tenho, e eu sempre destaco aqui no pod, né? Quando a gente tá conversando sobre os assuntos da política nacional, etc., que você é presidente do PCdoB, né? E em Pernambuco, apesar de ser um estado, entre aspas, pequeno, né? Não tem uma das maiores populações do Brasil, apesar de ter uma região metropolitana bem grande e influente, a gente sempre tem presidente de partido, gente na mesa diretora da Câmara, líder de bancada, líder de oposição, líder de governo, ministros. E aí eu fico me perguntando,
por que Pernambuco é tão forte na política do nosso país? Pedro, eu nunca não sei exatamente por que essa tradição, né? Nós, de fato, temos uma marca muito grande de lutas libertárias, né? A ponto de que, na época do Império, para poder punir Pernambuco, eles separaram Alagoas. Um conjunto de historiadores que eu acho muito curioso, o título do livro é Pernambuco em Chamas, né? Porque desde da Revolução Praieira, né? da nossa luta com o general Abreu Lima. Então, nós temos uma sucessão, né, de fatos que demonstram essa marca, né, de uma população irrequieta, né, de um povo heróico, dedicado, lutador. Agora, por que? Eu não sei por quê. Por que é isso, né? Vai ver, a gente deu sorte, Como nós somos muito bairristas, né? A gente diz que além da gente ter o Rio Capibaribe e o Rio do Ibiribe ter originado o Oceano Atlântico, Olinda, né, que é a cidade que eu governei, para se ter uma ideia, o padroeiro de Olinda é São Salvador do Mundo, quer dizer, não tem nem intermediário. Logo, nada mais do que o próprio Deus, né? Então, aí explicar esses fenômenos eu não sei dizer direito. O que é que nos fez esse povo temperado? Talvez a dureza, né? Às vezes a desigualdade, né, e a opressão também leva a gente a se temperar, né? A lutar pela justiça, né? Quanto mais injustiça a gente sofre, mais a gente se tempera e se agiganta, né? É a nossa característica. É um povo que foi muito injustiçado, mas que nunca se baixou a cabeça para a injustiça. Foi a luta, com muita maestria e muita inteligência. Que bom que nós somos assim e que nós temos a sorte de ter no nosso estado essa vice-governadora e essas figuras que são ponta de lança e, como você sempre diz, né, madeira de lei que o pino rói. Queridos ouvintes, esse foi a participação de Luciana Santos. Obrigado a quem nos escutou até aqui. Luciana, muito obrigado pela sua participação, por ter nos dado esse tempo, né, e ter nos dado essa conversa tão positiva, tão prazerosa. E espero que até a próxima, que um dia você volte aqui mais para frente. Já está convidada, hein? E que volte, Diego, para dizer assim, olha, a gente estava falando de uma frente ampla lá atrás, deu certo, ó, como a gente está feliz, o dólar baixando, o preço da carne baixando, enfim. É isso, meninos. Valeu aí, muito obrigada. Eu que agradeço por esse papo aqui, reverente, informal. Para mim, será sempre um prazer trocar ideias com vocês. Tá joia? Obrigadão. Hoje nos encontramos aí nas lutas. Sem dúvida. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.